Opa, vamos revisar comigo um pouquinho sobre citologia? Célula procariótica, você está lembrado desse assunto? Vem revisar comigo agora! E aí, fofinhos, beleza? Eu sou o professor Jean Brito e esse é o canal Biologia na Veia, um canal de apoio aos teus estudos, e aqui a gente vai postando aulas, resolvendo questões, te dando dicas, explicando melhor o conteúdo para vocês, dando uma revisada geral nesse conteúdo de biologia tão importante aí para a prova do Enem, para vestibulares de uma forma geral pelo país, tá certo? Nosso objetivo é ter um canal gratuito que de alguma forma te ajude a caminhar aí na tua vida acadêmica, né? Pessoal, esse vídeo que a gente está gravando agora é um vídeo para falar um pouco a respeito de citologia. Ó. Especificamente, a gente vai comentar para vocês um pouco a respeito da célula procariótica. Ô Jean, esse conteúdo é mais visto em que série, né? Qual ano? Normalmente, gente, no ensino médio, esse conteúdo ele é visto no primeiro ano do ensino médio, tá? E essa parte de citologia ela é bem importante, isso já foi abordado na prova do Enem, né? Constantemente está sendo abordado na prova do Enem, a parte de citologia como um todo, né? E hoje a gente vai falar especificamente sobre célula procariótica. Essa é uma aula teórica, tá, gente? Só de teoria, onde a gente vai relembrar os principais aspectos desse tipo de célula. Qual é a principal característica dela? Quais são os seres que possuem essa célula, tá bom? Então, olha, primeiramente, pessoal, fiz um desenhozinho aqui para fazer uma representação esquemática para vocês de como seria uma célula procariótica, tá? Só para lembrar para vocês, tá, gente, esse tipo de célula é uma célula mais simples, ó. Vou até colocar aqui para vocês, ó. Essa célula é uma célula mais simples. Esse mais simples aqui a gente poderia colocar como menos complexa. A célula procariótica é uma célula mais simples, é uma célula menos complexa. Eu poderia dizer para vocês assim, né? Comparando uma célula eucariótica com a célula procariótica, a célula eucariótica vai ter muito mais complexidade, tá? Só um detalhe, ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Quais são os seres, que você poderia perguntar também isso, né? Quais são os seres que vão ter uma célula mais ou menos nesse tipo de padrão? Seres vivos que possuem célula procariótica. Vamos colocar aqui para vocês, ó. Isso acontece, ó, gente, em arqueobactérias. Pode anotar aí no seu caderninho, ó. E acontece também nas eubactérias. Só lembrando a vocês, tá, gente, que essas arqueobactérias e eubactérias atualmente elas estão sendo classificadas em domínios distintos. As arqueobactérias estão no domínio arquea e as eubactérias estão no domínio bactéria ou eubactéria, tá? Só lembrando a vocês, gente, domínio é um pouco mais complexo que reino, tá? Um pouco mais complexo não, desculpa. Deixa eu melhorar o termo, ele é um pouco mais abrangente que reino. Um domínio é um super reino, tá? Antes, esses organismos eram todos classificados, né? Até muitos livros ainda trazem dessa forma, classificados dentro do reino Monera, tá? É um reino que ainda vem bastante no ensino médio. Só que, como esses grupos estão em domínios diferentes atualmente, será necessária a modificação desse reino, que ainda não apareceu em livros de ensino médio, tá certo? Então, arqueobactérias, só para reforçar para vocês, são aquelas bactérias que conseguem viver em ambientes mais primitivos, né? Aqueles ambientes onde normalmente outros seres vivos não conseguem viver bem, as arqueobactérias conseguem viver, tá? Então, as bactérias termofílicas, por exemplo, aquelas bactérias adaptadas a ambiente muito quente, tá? Bactérias termoacidófilas, as alobactérias que conseguem viver num ambiente muito salino, tá? Bactérias metanogênicas, elas todas estão nesse grupo aqui das arqueobactérias. E as eubactérias são aquelas bactérias mais comuns, aquelas relacionadas às doenças, até a própria cianobactéria faz parte dessas eubactérias, tá bom? Então, somente esses organismos têm célula procariótica. Gente, ó, cuidado com pegadinha de prova que vai querer te enganar, dizendo que vírus, por ser muito simples, tem esse tipo de célula. Lembra que os vírus são acelulares, né? Importantíssimo lembrar disso, tá bom? O vírus não tem célula nem procariótica nem eucariótica. O vírus não é célula, tá bom? Outro ponto importante, gente, para a gente citar aqui para vocês. A principal diferença entre célula procariótica e célula eucariótica é que esse tipo de célula, a procariótica, ela não tem carioteca, tá? Então vou botar até aqui que essa informação é importantíssima, ó. Sem carioteca.
Essa aqui é uma das principais diferenças entre célula procariótica e eucariótica, tá, gente? A carioteca ela também é chamada de membrana nuclear. É justamente o fato de não ter carioteca que dá nome a essa célula. O pró quer dizer antigo ou primitivo e cario vem de núcleo. Então, é uma célula com núcleo primitivo. A gente nem chega a dizer que célula procariótica tem núcleo, tá, gente? A gente usa um outro termo que eu cito já para vocês, tá? A gente vai citar, eu vou logo adiantar, a gente cita o termo nucleóide, tá? Então, um termo mais adequado para a gente fazer referência ao que as bactérias possuem em sua estrutura. Elas não chegam a ter um núcleo individualizado, justamente pela falta de carioteca. Eu posso até colocar assim, ó, elas não possuem núcleo individualizado. Não possuem núcleo individualizado. Não tem núcleo organizado, tá? Então isso faz com que essas bactérias elas tenham esse material genético aqui disperso no hialoplasma, a gente chama de nucleóide. A terminação oide, gente, ela faz referência a algo semelhante. O nucleóide é algo semelhante ao núcleo, mas não chega a caracterizar um núcleo porque não tem carioteca. Tá certo? Outro ponto importante para a gente citar aqui para vocês das células procarióticas, ó. Elas não possuem organelas citoplasmáticas membranosas. Elas não possuem organelas citoplasmáticas membranosas, ó. Então, não vai ter numa célula procariótica retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, mitocôndria, cloroplasto. Você não vai encontrar peroxisomo, não vai encontrar glioxisomo. Essas todas são organelas membranosas, complexo de Golgi, tudo isso é organela membranosa. A única organela citoplasmática que você vai encontrar na célula procariótica, tá, gente? É o ribossomo. E o ribossomo não é organela membranosa, tá bom? Essa é a única organela citoplasmática que vai existir. E por sinal, é a única organela que existe em eucariontes e procariontes. Organela citoplasmática, a única que existe nos dois ao mesmo tempo é o ribossomo. Só lembrando, tá, gente, que o ribossomo dos procariontes é um ribossomo 70S, que a gente chama, tá? Dos eucariontes vai ser 80S. Esse S aí é uma unidade que a gente usa para velocidade de sedimentação. É como se o ribossomo fosse levemente menos denso nos procariontes, tá? Então existe ribossomo nos procariontes e nos eucariontes, mas eles são levemente diferentes, tá? Mas tem ribossomo, que é o que eu apontei aqui para vocês, tá? Outra coisa marcante, tá, pessoal, que a gente encontra na célula procariótica é um DNA circular, ó. Isso é bem característico de seres procariontes. Você vai encontrar DNA circular numa célula eucariótica dentro do cloroplasto e dentro da mitocôndria, tá? Isso termina fortalecendo a ideia de que essas organelas vieram de seres procariontes primitivos, pois DNA circular é bem característico aqui dos seres procariontes. Ele pode estar na forma de material genético aqui no nucleóide, tá? Que é o material genético da bactéria em si, e pode estar na forma também de plasmídio, ó. Plasmídio. O plasmídio, tá, gente, é um fragmento circular de DNA que você pode encontrar em algumas bactérias, tá certo? No mais, tá, pessoal, a gente não vai ter, ó, não vai ter centríolos, tá aqui, ó, sem centríolos. Centríolos só existem em seres eucariontes. O centríolo também não é organela membranosa, tá, mas não está presente aí na bactéria. Tá bom? Então a bactéria não tem, só repetindo para vocês, ó, não tem carioteca. Se não tem carioteca, não tem núcleo individualizado, não tem organelas citoplasmáticas membranosas, tem um DNA circular, não tem centríolos, tá bom? Uma coisa interessante, ok? Ô Jean, como é que ela não tem mitocôndria, como é que ela respira? A gente pode associar a respiração a uma dobra da membrana chamada de mesossomo. Mas a tendência mais moderna entre os autores é relacionar a respiração da célula procariótica à própria membrana plasmática, que eu estou botando agora aqui para vocês, ó. Membrana plasmática.
Então, se a questão te perguntar como é que a célula procariótica respira, você pode associar essa respiração ao mesossomo. Se não tiver mesossomo, você bota membrana plasmática, organela relacionada a essa respiração. Percebam que aqui a gente também pode encontrar uma parede celular. Ó. Parede celular também existe em célula procariótica. Tá bom? Então a parede celular está aqui representada. Ó. Nas bactérias, essa parede celular vai ter uma composição aí principalmente de peptoglicano. Então, olha, a gente tem algumas coisas em comum, né? Parede celular, você também pode encontrar numa célula eucariótica. Membrana plasmática, toda célula possui membrana plasmática. Material genético contendo o DNA, você também vai encontrar nos seres vivos de uma forma em geral, mas tem algumas particularidades, né? Vale a pena a gente lembrar um pouco a respeito desse tipo de célula, que pode ser abordado numa questão de citologia básica, tá bom? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula sobre célula procariótica. Eu espero ter te ajudado no teu caminho aí, espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que a gente responde aí o mais rápido possível para vocês, tá bom? Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GeanBrito, tá certo? Se inscreve no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Um grande abraço, sucesso para você.